Boa noite a todos, que sejamos todos bem-vindos a mais uma noite de oração e de assistência espiritual. Que a paz do Mestre Jesus possa acalentar os nossos corações, acalmar os nossos pensamentos, e dessa forma nós vamos agradecendo a Deus, Pai da vida, a oportunidade bendita de todos nós estarmos reunidos em nome de Jesus. Em paz, em tranquilidade, nós vamos dando por iniciado a assistência da noite de hoje, com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade, nós vamos fazer uma breve leitura e depois nós vamos passar a palavra para Luciena. A lição está na agenda cristã, né? Pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição é a 36. Em boa lógica é o tema: quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encerra-se nele. Agora vai ficar mais fácil. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. Existe uma pequena lição, um pequeno ditado que diz mais ou menos assim, que o mestre chegou para o seu discípulo e disse: eu tenho 2 cães dentro de mim, eles vivem brigando. No que o discípulo disse, no que o aprendiz disse, e quem ganha? Aí o mestre fala: aquele que eu alimento mais. Ou seja, na questão da lógica, a lição pede para que nós possamos verificar aquilo que nós estamos fazendo, para que a gente tenha noção exata do que nós estamos fazendo, se estamos mais alimentando a discussão, o ódio, né?
ou nós estamos alimentando o bem. O tema da noite de hoje é caindo em si. A Lucilena vai fazer por nós a palestra da noite de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Meus queridos, é sempre uma alegria estar nessa casa, onde somos todos acolhidos com muito carinho. Se pudermos nos aproximar, porque nós estamos tão distantes, eu desligo o microfone e a gente pode assim estar mais olho no olho. O que vocês acham? Né? Pois é, meus irmãos, todos nós que estamos aqui reunidos esta noite, bem como os irmãos que nos assistem pelas redes sociais, temos um propósito em comum. Um propósito que nos anima, que nos faz, entre aspas, perder esse tempo e nos unirmos em um só coração. Esse período, né, a espiritualidade amiga, bem como o nosso mentor, aproveita esse momento para incutir em nós algumas ideias renovadoras, instigadoras, que nos vai fazer refletirmos e até mudarmos o nosso comportamento. Então, ela pega essa brechinha, esse momento, para fazer o que deve ser feito. E é por isso, então, que todos nós, com esse propósito aqui, de crescermos, de evoluirmos, de aprendermos e de nos tornar alguém melhor. É isso que anima todos nós que estamos aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um tema, caindo porém em si, que consta do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17. E esse pequeno refrão, caindo porém em si, ele está inserido na parábola do filho pródigo. Se não a mais bonita, a mais bela, a mais completa das parábolas do Cristo. É tida pelos estudiosos como o Evangelho dentro do Evangelho. Tamanha a sua complexidade, tamanho a sua abrangência. Vamos fazer a leitura da parábola para que a gente possa entender um pouco melhor o contexto em que essa frase, né, é dita. Disse Jesus: um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse ao pai: meu pai, dê-me a parte dos bens que me pertencem. O pai então repartiu o que tinha. Poucos dias depois, ajuntando tudo, partiu para um país distante e lá dissipou a sua herança, vivendo descontroladamente. Depois de ter gasto tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Conseguiu um trabalho como apacentador de porcos. Tinha tanta fome, não lhe davam o que comer. Comia a comida dos porcos. Caindo, porém, em si, daí vem a frase tema da nossa reflexão. Refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, tem onde dormir, e eu aqui a morrer de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus empregados. Levantou então e foi ter com o seu pai.
Ainda estava longe quando o pai o viu e, movido de misericórdia, correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou. O filho disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai diz aos servos: trazei-me depressa a melhor túnica, as sandálias e o anel. Trazei-me também um bezerro gordo e matai-o. Comamos e festejemos. Este é meu filho que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começou a festa. O filho mais velho, que estava no campo e ao voltar aproximou-se da casa e, ouvindo a música e as danças, chamou um servo e perguntou o que havia. E ele explicou: é teu irmão que voltou. Teu pai mandou matar um bezerro porque o reencontrou são e salvo. Com muita raiva, ele não quis entrar, mas o seu pai insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua, e você jamais me deu um cabrito para comer com meus amigos. E agora esse seu filho retorna, depois de ter gasto os seus bens com meretrizes, e mandas matar um novilho. Explicou o pai: filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos esta festa, pois o teu irmão estava morto e reviveu. Essa passagem está em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. Essa parábola, conhecida por muitos de nós como a parábola do filho pródigo, ela também é estudada e utilizada alguns outros nomes, né? Depende do ângulo que se analisa essa parábola. Então ela pode ser chamada a parábola dos dois irmãos ou a parábola do pai generoso. O que tem em conta é que, para que a gente possa entender a profundidade da mensagem do Cristo, é preciso a gente entender em que momento ela foi dita. Nós temos ali no Livro dos Espíritos, na questão 627, ela diz que o Evangelho, que Jesus falava exatamente como se falava naquela época. Os termos dele é daquela época. E, além disso, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma orientação, no sentido de que, para que a gente possa compreender o texto, é preciso nós nos despojarmos dos nossos preconceitos, da nossa orientação, né, como ocidentais que somos, e nos transportarmos como os ouvintes daquela época. Vamos então nos transportar a 2000 anos atrás, na Palestina no século I, mais exatamente na Galileia. É importante que a gente saiba que naquela região, naquela época, e Galileia era uma das maiores, as cidades, elas eram constituídas de aldeias, né? Então a Galileia era uma pequena aldeia composta de 30 a 40 casas, 30 a 40 famílias. Eles viviam do cultivo da terra e da criação de ovelhas. A sociedade era patriarcal, ou seja, aquilo que o pai falava era lei, tinha que ser obedecido. Então a gente pode ter uma ideia que hoje ainda é assim. Ouvimos em algumas ocasiões pessoas até de grande poder econômico, que quando vai fechar um negócio, um grande negócio, vai até a aldeia onde o pai mora, pega ali o seu aviãozinho, vai até lá para pedir permissão para fechar o negócio. Tanto é o respeito que eles têm. Então a gente pode imaginar que, se aqui, como ocidentais que somos,
né? Se nós pedirmos ao nosso pai dar a parte que nos cabe à herança, imagina já o que iria acontecer, né? A gente chama isso de antecipação da legítima. Como é que a gente pede, né, para o pai algo que não é nosso, é dele? As pessoas ficam contando com aquilo que vai receber do outro, né? Muitas vezes isso impede até que o outro trabalhe, estude, progrida, porque ele fica aguardando, né, minando a saúde do pai. E aquela época, um filho chegar ao pai e pedir a sua herança era o mesmo que desejar a morte do próprio pai, tamanha gravidade. E ali, naquele momento, aquele pai normalmente iria dizer ao filho: vai-te embora, expulsaria ele. Não esse pai, que é misericórdia e justiça. Veja que Jesus, quando conversa, né, e conta essa parábola, ele está fazendo um paralelo entre o pai daquela passagem e Deus, que é infinitamente bom e justo. Para os judeus daquela época era muito difícil entender a figura de um pai, a figura de um Deus. Para nós ainda é difícil. E ele usava esse subterfúgio para que a gente pudesse entender, para que os outros também pudessem entender. Que pai era esse de misericórdia? Que pai era esse capaz de perdoar, capaz de dividir o bem antes mesmo da sua morte? E foi assim que aquele pai fez. E aquela época, na região, é assim que funciona. Quando vai fazer a partilha de um bem, se ele vai dar para o filho mais novo, ele tem que dar para o filho mais velho. E ele é obrigado a dar para o filho mais velho 2 vezes aquilo que ele dá para o mais novo. Então, na divisão, ali ele deu para o filho mais novo 1 terço e 2 terços para o filho mais velho. E aquele filho pegou aquela terra, não se tinha muito dinheiro naquela época. Ele vendeu ali para o pessoal, para os vizinhos, pegou aquele pouco dinheiro, porque não era muito, e sai para uma terra distante. Como muitos de nós, né? Pegamos aquilo que recebemos do Pai Celestial e nos esquecemos do Pai. Ele fez assim, vai até uma terra distante, gasta rapidamente tudo, se vê passando dificuldade. E o que é apacentar porco? Porque ele encontra só esse trabalho. Imaginemos que até hoje, judeu não come porcos. Judeu, eles têm um certo preconceito, nojo de porco. Porco é algo indesejável. Eles não queriam ver os porcos por perto. Eles contratavam pessoas para trabalhar e deixar o porco bem distante, para que eles não fossem sequer vistos. Então imaginemos nós que esse filho arranjou o pior emprego que ele poderia, o mais humilhante. E se cuidar de porco era humilhante, imagine só comer a comida do porco. Os porcos naquela época se alimentavam de uma vagem extremamente amarga e de baixo valor nutricional. Significa que ele comia, mas ele sentia fome, ele não conseguia. E assim como chegando ao fundo do poço, porque é isso que significa, né? Ele arranjar um trabalho desse, comer comida do porco, o que que é? É como nós, né? Depois de errar, falhar, quando chegamos ao fundo do poço, é que começa o nosso caminho à redenção, é que começamos a despertar. É a hora que ele cai em si e começa a fazer o caminho de volta. Ele pensa no pai, né? Nas dificuldades que ele vai ter, porque ele tem ali 3 problemas. Ele com o pai, que talvez fosse até o menor dos problemas. Ele com a cidade,
com que ele morava, porque ali ele infringiu a maior das leis, que é humilhar o pai. Então imagina como é que ele seria recebido por aquela aldeia. E o pior, pelo irmão. Como é que ele enfrentaria o irmão? Porque agora ele teria que estar e ser recebido nas terras que eram do irmão. Por isso que o pai diz: aquilo que eu tenho é teu, filho. E é verdade, os 2/3 que ficou para ele era do filho. E olha, quando o pai vê que ele faz o caminho de volta, e quando ele ainda está longe, o pai corre ao seu encontro. Importante aqui também a gente saber que um ancião jamais corre. Existe até uma máxima que Aristóteles falava, né, deixou escrito para todos nós, que se conhece um ancião pelo seu andar. Eles andam com passos lentos, né, como um sábio, devagar, respeitado. E o que faz esse pai na parábola? Ele corre em direção ao filho, mesmo ele muito distante. E ele espera que o filho chegue próximo, abraça e beija. Vamos lembrar aqui também que o abraço e o beijo para o judeu é o perdão. Até hoje, eles utilizam muito o que a gente começou a utilizar agora no meio judiciário, que é a conciliação, a mediação. Eles usam isso desde a época do Cristo até antes. E assim, quando havia um conflito em família, se nomeava alguém imparcial, da confiança de ambos, que iria fazer a mediação. Então, no caso da parábola, esse seria o filho mais velho, que teria a obrigação moral de chegar no pai e no mais novo e conciliar. Mas ele ia receber 2/3. E ele silenciou. Ele não fez a parte dele. Então, quando o pai beija o filho, ele está dizendo que o perdoou. E mais do que isso, ele diz, o filho nem completa a frase dizendo que está ali na condição de empregado, pois ele manda trazer o quê? As vestes, o anel, a sandália. Ele está recebendo como filho. E mais, ele facilita a vida desse filho, porque ele manda fazer uma festa, e ele não mata um cabrito para meia dúzia de pessoas. Ele manda matar um bezerro para toda a aldeia poder, com ele, comemorar a volta do filho. Quando a gente olha para esse pai que é pura misericórdia, que recebe o filho com essa alegria, que festeja, nós não vamos nem comentar do outro irmão, tá? Que não dá tempo na nossa, temos que ater mesmo a questão do caído em si, porque o tempo urge, né? Mas um dia, quem sabe, a gente pode conversar sobre esse irmão, mas colocando um ponto final, porque até então, por muito tempo, eu também olhava só para esse filho pródigo. Mas a gente tem aí a história de 2 filhos egoístas, mesquinhos, ingratos, né? Que é esse que a gente tem que ver com qual deles, que a história sempre é para cada um de nós, com qual deles nós nos identificamos. Se somos o filho pródigo, que desperdiçamos os bens que recebemos, ou se somos aquele que aparentemente fazemos tudo certinho, mas estamos ali cobrando, né? Querendo mais e sempre mais. Caiu em si e arrependeu-se, né? Caiu em si e arrependeu. O livro Fonte Viva, lição 88, de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier, de quem
nessa noite mandamos aí uma vibração muito carinhosa, pois é aniversário de Chico Xavier, que ele possa receber as nossas vibrações de carinho, de amor e de gratidão por tudo que nos ensinou e nos deixou, né? Ele fala o seguinte, explicando essa passagem: Judas sonhava com o domínio político do Evangelho, acreditando na transformação compulsória das criaturas. Traiu Jesus, caiu em si tarde demais. Maria de Magdala colocou sua vida nas mãos dos perversos e, pelo Cristo, caiu em si em tempo e conquistou a mais elevada dignidade espiritual. Pedro, com medo da perseguição e do sofrimento, negou Jesus por 3 vezes, mas caiu em si em tempo de reparar e se tornar o grande apóstolo. Paulo, que se atira contra o cristianismo, cai em si e se converte no maior divulgador do cristianismo. Há inúmeros crentes de todas as matizes que se perturbam na dúvida porque estão mergulhados na interpretação verbalística da passagem do Cristo, que ainda não caíram em si, que para eles a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Emmanuel nos adverte que possamos cair em si enquanto é tempo, pelas bênçãos de Jesus, e sairmos da inércia para o trabalho no bem. Qual a relação dessa passagem com a nossa vida? Emmanuel, no capítulo 24, para nos auxiliar novamente ao nosso socorro no livro Pão Nosso, de título Filhos Pródigos, nos esclarece que os bens que o filho pródigo dissipa não está limitado às questões financeiras. Ele diz que tempo, oportunidade, saúde e inteligência são bens concedidos pelo Pai Celestial, pela providência divina, para que cada um de nós trabalhamos a favor do nosso próximo. E o que estamos fazendo com os recursos recebidos? Com o tempo, com as oportunidades. Antes de vir para cá, eu fui questionada pelo meu marido, que é uma pessoa incrível, maravilhosa. Por que você tem que sair quase todas as noites? Porque eu prefiro receber em bênçãos de forma adiantada do que esperar cair no fundo do poço. Não quero me arrepender de não ter feito. Quero fazer tudo que tiver ao meu alcance. Quero ser útil ao meu semelhante. O que adianta eu estar na frente em casa, com os filhos, afilhados, com os problemas que a gente tem que aqui se fortalecer para chegar lá e enfrentar? Se eu não tenho esse suporte, essa base, se eu não coloco a minha vida em favor do meu próximo, como é que eu posso cuidar daqueles que estão na minha casa? Não é verdade? E é isso que eu digo para ele: não me peça para não. Mas é longe, não tem problema, não tem problema. Não vou pedir o seu carro emprestado, eu disse isso. Eu sei que a gente está com um carro nesse momento, não vou pedir. Eu venho até o metrô Vila Prudente, pego um táxi e estou aqui. A gente tem que fazer a nossa parte, não é verdade? Assistimos todos os dias homens inteligentes, cientistas, desperdiçando a sua inteligência no mal, elaborando um sistema de computadores, inteligência artificial para fraudar, para dar golpes.
precisa cair em si. E vão cair, meus irmãos, não tenho a menor dúvida. Mas quanta dor precisam, né, passar. Nós não precisamos disso, né? Cair em si significa arrepender-se. E o arrependimento é um estado emocional consolidado pela culpa. Porque assim, nós sentimos culpa até saturar, até que sobrevenha um cansaço espiritual, quando então passamos a desejar melhora e o progresso. E são 3 as características da culpa, do arrependimento, aliás. Desejar melhorar, esse é o primeiro. E para que a gente possa desejar melhorar, a gente precisa olhar para dentro de nós, para as nossas sombras e reconhecer o que estamos fazendo de errado, né? 2, sentimento de culpa. E a culpa então é uma energia intrusa, mas necessária para o processo de evolução. Se não fosse a culpa, nós não iríamos querer evoluir, perdoar, modificar. E terceiro, o esforço de reparação. A reparação, ela promove o equilíbrio entre o processo de arrependimento e a culpa. Se não existir arrependimento real, não há reparação. Podemos então afirmar sem sombra de dúvida que o arrependimento nos impulsiona e o remorso nos estagna, nos deixa parados, né? Somos todos então filhos pródigos sem nada a oferecer ao Pai, senão o nosso arrependimento sincero. Se fizermos algo não muito bom, deixamos o orgulho de lado e vamos sem justificativa, porque a gente tem esse hábito, né? Eu fiz isso, mas como se a gente não soubesse o que realmente fazemos. Então a gente fica buscando justificativa, resposta, para apaziguar um pouco a nossa consciência, mas não resolve, gente. Não resolve. Não é fácil para nós, como também não foi fácil para o filho mais novo. Recorramos à prece que está sempre à nossa disposição. E através dessa linda passagem, Evangelho dentro do Evangelho, que trata da nossa relação com o Pai, conosco mesmo, aquele momento que ele cai em si, e com o nosso próximo, que é o irmão mais velho. Então, naquele momento é que nós despertamos para a vida, e através do arrependimento, buscando que basta o arrependimento para que o Pai venha ao nosso socorro, né? Então, que possamos olhar para tudo isso, rogando a proteção divina, rogando aos benfeitores amigos, para que nos assistam, que nos inspire, que estejam conosco. Eles que aproveitam, como eu disse no início, esse momento em que estamos todos aqui, com esse propósito, para colocar aí uma ideiazinha na nossa cabeça, para que saiamos da inércia para o trabalho, que sejamos pessoas melhores a cada dia. Graças a Deus. Obrigada. Gente, vamos para o nosso momento de doação agora, tá? Confortavelmente em sua
cruzem braços e pernas. Relaxem seus ombros. Fechem seus olhos. Vamos esvaziando os nossos pensamentos. Vamos imaginando que estamos passando por campos verdes floridos. O perfume do ar. O som dos pássaros. A cachoeira ao fundo. E nessa tranquilidade vamos unir os nossos pensamentos em um só pensamento, em uma só fonte de energia. Vamos imaginando o teto do nosso abrigo de luz aqui abrindo. E esse feixe de luz vai subindo até os céus, o universo, junto com nossos pensamentos. E o plano espiritual vai usar essa energia para envolver todo o nosso planeta Terra, onde de muito longe nós vamos vendo como se fosse uma cortina azul envolvendo todo o nosso planeta Terra. Uma luz azul muito intensa. E ela vai se fazendo mais intensa ainda nos países onde existe a guerra, a discórdia. Que o plano espiritual possa usar essa energia para poder adentrar nesses locais densos, para poder resgatar os irmãozinhos que ali estão em sofrimento. Que essa luz possa também envolver os dirigentes desses países, acalmando e tranquilizando seus pensamentos e atitudes. E agora vamos voltar os nossos olhos ao nosso Brasil, que lá de cima nós vamos ver o nosso Brasil ser envolvido com uma luz muito intensa, abraçando todo esse povo trabalhador, esse povo guerreiro, que é o povo da nossa nação brasileira. Pai, que cada um possa receber a tranquilidade e a serenidade em seus corações. Ainda no nosso Brasil, vamos mentalizando vibrações positivas, salutares aos nossos asilos, vibrações aos nossos orfanatos, vibração às clínicas de reabilitação, uma vibração muito especial aos hospitais, onde existem muitos irmãos encarnados e desencarnados de muito sofrimento. Vamos vibrando também com muita intensidade para que o plano espiritual possa levar essa luz até os vales de sofrimentos na costa terrestre. E não esquecendo também da vibração para os nossos moradores de rua, que seus corações, suas mentes possam ser abraçados e abençoados. Vibração ainda final para todos os governantes do nosso país,
que todas as suas atitudes possam ser direcionadas a esse povo maravilhoso que aqui habita. Voltando ao nosso abril de luz aqui, que cada um mentalize um mentor da casa, entregando a cada um de vocês um pouquinho de luz, para que vocês possam levar até os seus lares, e colocar esse pouquinho de luz no local mais apropriado do seu lar, para que ele possa iluminar cada cantinho do seu lar, os entes queridos que vocês já deixaram, seus pets, e que esse buquê de luz possa se manter intenso até terça-feira que vem. Que a equipe do Bezerra de Menezes ainda possa colocar na água do lar de cada um o remédio necessário para aliviar todos os males físicos, mentais e espirituais. Que o nosso Deus de luz possa ser protegido, iluminado, uma carapaça bem forte, para poder estar pronto até terça-feira que vem. Não esqueça das suas orações diárias, não esqueça do seu evangelho no lar, semanal, para que todos nós possamos nos manter com a vibração elevada, pensamentos bons, evitando notícias ruins, conversas ruins e tudo mais. Senhor, agradecemos a nossa oportunidade de mais uma vez estar aqui no Abril de Luz. Finalizamos os trabalhos aqui no salão. Uma oração, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha em nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, para assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos, que todos possam retornar aos seus lares com muita segurança e que tenhamos uma semana de muita tarefa e muitas realizações. Que assim seja, graças a Deus. Alguém com cartãozinho branco?